Olha só, desde as primeiras horas da manhã de hoje, os centrais sindicais e movimentos sociais estão realizando o Dia Nacional de Luto e Luta, em defesa da vida e contra Jair Bolsonaro. Em algumas fábricas, os trabalhadores pararam por 10 minutos. Você está vendo imagens, inclusive, de um desses atos em São Bernardo do Campo. Em outras cidades, faixas foram colocadas nas ruas, cruzes lembraram as vítimas da Covid-19. Essas manifestações acontecem até o final do dia. E na internet são transmitidos debates e rodas de conversa. O Brasil deve chegar ainda hoje a 100 mil mortos pela Covid-19 e 3 milhões de infectados. Em sua live semanal pelas redes sociais, Jair Bolsonaro comentou essa estatística. Acompanhado do ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, Bolsonaro iniciou a transmissão lamentando as mortes em Hiroshima, no Japão, na Segunda Guerra Mundial. Pazuello comparou a pandemia do coronavírus com a do HIV. Vamos acompanhar alguns trechos dessa live. Falar em 6 de agosto, a gente lembra aqui a bomba de Hiroshima, 1945. 90 mil a 160 mil mortos numa só bomba na Segunda Guerra Mundial. Depois teve a de Nagasaki, morreu um pouco menos de gente, mas realmente lembrarmos aqui os horrores da guerra. E o país que quer paz, ô Pazuello, o que tem que fazer? Prepare-se para a guerra. O general Pazuello, que é o ministro interino, por enquanto. Se quiser, a gente assina agora aqui. Da saúde. Tá? O HIV continua existindo alguns que são contaminados, a maioria se trata e a vida que segue. É assim que vai ser também com o coronavírus. A gente lamenta todas as mortes. Já está chegando ao número 100 mil, talvez hoje, é isso? Essa semana chegará. Provavelmente chegará a 100 mil. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. O último balanço, divulgado hoje, agora às 13h, pelo consórcio de imprensa, mostra que alcançamos 98.844 óbitos pela Covid-19 e 2.927.807 infectados. Uma pesquisa divulgada hoje pelo site UOL mostra que 41% dos policiais militares de baixa patente são bolsonaristas. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública estudou os perfis de redes sociais de 141.717 policiais civis e militares. O estudo revelou que 12% dos militares, 7% dos civis e 2% dos policiais federais defendem pautas radicais, como, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional. Você pode, inclusive, conferir a íntegra dessa pesquisa no portal UOL. Em Araçatuba, no interior de São Paulo, uma mãe perdeu a guarda da filha de 12 anos por permitir que a adolescente fizesse iniciação religiosa no candomblé. A avó, que é evangélica, denunciou a mãe por maus tratos e abuso sexual. O Conselho Tutelar retirou a menina do terreiro, onde ela deveria permanecer para concluir esse ritual de iniciação. Ela foi submetida a exames que não comprovaram essa denúncia. Ainda assim, o Conselho Tutelar foi à Justiça, que determinou a transferência da guarda para a avó. A defesa da família acusa a avó e o Conselho Tutelar de intolerância religiosa. Uma última notícia: um homem branco humilhou um entregador de aplicativos negro num condomínio de luxo, em Valinhos, isso também no interior de São Paulo. As imagens registradas por celular não revelam o início dessas agressões, mas deixam claro o racismo do morador. Vamos ver. Isso aí mesmo. Pode meter racista que eu também ponho em cima do chefe. Eu estou aqui perdendo meu tempo, poderia estar trabalhando, mas... Aqui! Deixa eu falar. Aqui não vai acontecer nada. Não vai acontecer aqui. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. E você lá pra frente eu não sei. Morou? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer no futuro? Desempregados? Você vai de motoboy. E daí? Sabe quanto você tira por semana? Sabe quanto tira por semana? Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Chuta aí quanto eu tiro por mês. 2 mil. Fala pra mim, quanto 3 mil reais. O senhor quer ver aqui? Não. Você ganha o quê? 3 mil reais? O senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de moral, moleque. Claro que tenho.
Só porque o Entendeu? senhor Você mora, tem inveja, só porque o senhor mora dentro do Você tem condomínio, eu tenho inveja uma da vida gente aqui, fora ó. daqui, eu tenho Você uma tem vida inveja fora disso daqui. aqui, filho. Pra que vocês vão ficar Você tem discutindo, né? inveja, Porque moleque. eu não Porque quero eu que ele faça eu isso, pedi pra ele sair fora, não sai fora. E você tá esperando Você o quê? tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você chamou? Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o Você senhor. tem inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. O seu nome é Matheus agora? É. Você vai mentir aí. O senhor dá tanto Você é valor em mim que analfabeto, nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Você vem fazer Vamos comentar um pouquinho essas notícias do dia, mas vamos também falar sobre o cenário político atual, sobre literatura, sobre arte. A gente tem a honra de receber para essa conversa Siddhartha Ribeiro, que é neurocientista, fundador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é autor de O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. E junto com ele, estamos também com o ator Paulo Betti. É uma grande honra recebê-los, pessoal. Muito obrigada pelo tempo dedicado aqui para a gente. A gente agradece demais as participações, viu? E eu vou querer começar a conversa com esse vídeo que a gente assistiu agora, falando um pouquinho sobre esse vídeo, esse caso desse sujeito que chega a ser nojento no tratamento ali com o trabalhador, mas, ao mesmo tempo, eu comentava com o Paulo Betti antes da gente entrar aqui no ar, a altivez desse entregador, desse motoboy, que vai ali, discute, peita de alguma forma as agressões desse sujeito, né, Paulo? O que você achou disso tudo? A princípio, eu falei que eu não gostava de ver esse tipo de vídeo, porque, de uma certa maneira, é um retrato da situação. Vendo o vídeo, é um retrato da situação geral do país, né? Você vê o tamanho do Brutamontes? Ele é grande, ele se remete à região sexual, assim, ele fala da cor, ele fala da propriedade. Ele é o próprio Bolsonaro, né? Ele é igualzinho o Bolsonaro, ele representa um lado dessa questão, e sem querer fazer uma dicotomia tão radical, mas é o que acontece, né, no Brasil hoje. Agora, eu queria alertar para uma outra coisa. Vocês viram que o Bolsonaro falou safar? Nós vamos nos safar. O que significa isso? Se safar de alguma coisa não é positivo, não é ético, não é moral. Eu queria até perguntar para o grande amigo Sérgio Rodrigues, né, que fala sobre a origem das palavras. Se safar é escapar, é fugir, é sair de alguma forma. Não dá, tem que enfrentar o problema. Não é isso? Estou enganado? Foi o que eu achei de Muito interessante. bem pontuado. A outra questão do candomblé. Todas se juntam, não é? O candomblé, como é que vai interferir na iniciação de uma moça dentro de um rito? E daí, então, a favor da avó, que deve estar numa igreja dessa aí do bispo Macedo, ou qualquer coisa assim, né? Então é isso, quer dizer, queria ouvir vocês aí. Siddhartha, quero te ouvir também sobre esse caso específico. Diga. Thalita, obrigado. É um prazer estar aqui e com o Paulo, que é uma pessoa que eu admiro muito, e acho que a gente está diante de uma exposição das nossas mazelas como nunca antes, né? Os demônios estão todos fora do armário, as pessoas estão se sentindo autorizadas a expressar preconceitos e atitudes abjetas. E isso tem uma coisa boa, é muito triste, mas tem uma coisa boa, que a gente pode colocar tudo isso à luz do dia, pode começar a discutir profundamente o que isso significa. Eu tenho certeza, quase certeza, que aquele cidadão racista se diz cristão. Então tem que explorar essa contradição profundamente. Profundamente. Se as pessoas que se dizem cristãs se tornarem cristãs na sua prática cotidiana,
as coisas vão bem. Agora, quando a gente está numa situação como aquela, em que o presidente e o ministro da Saúde dizem, olha, é isso aí mesmo, vai morrer, não tem problema, é isso, vamos nos safar. E é interessante porque a comparação que é feita com HIV é muito imprópria. HIV é transmitido por contato sexual ou por transfusão de sangue, de um modo muito específico, e a proteção é simples, relativamente simples. SARS-CoV-2 é transmitido por gotículas de microcúspide e está no ar. E aí parece que essa história de que se queres a paz, preparas para a guerra, a gente está em guerra, morreram 100 mil pessoas, o tamanho de uma bomba atômica, e o plano é basicamente deixa infectar todo mundo e morrer quem tiver que morrer. E, evidentemente, são pessoas pobres, negras, negros, indígenas. Então, é uma situação na verdade, de lesa pátria, né? Ô, Siddhartha, você coloca que tem esse lado positivo dessas situações virem à tona, para a gente até conseguir identificar, mas, por um outro lado, eu fico com medo, porque, como disse o Paulo Betti, essas vozes encontram eco, elas reverberam, elas encontram pessoas que pensam da mesma forma e que se sentem mais à vontade de expor isso a público. Então, é complicado pesar isso, até que ponto é positivo vir à tona, mas pode ser exponencial esse pensamento. Thalita, é um risco, mas são 30% das pessoas no máximo. Então, tem 70% do outro lado falando que isso é absurdo. Então, é mais do que o dobro. Mais do que o dobro. A gente talvez não precise tanto medo, porque a realidade se impõe, a verdade se manifesta. Na hora que vier a vacina, as pessoas, por acaso, não vão querer tomar vacina? Como é que vai ser? Né? Então, eu acho assim, a gente nunca precisou tanto de ciência. O Lula, que não tinha curso superior, que não tem curso superior, foi o melhor presidente do Brasil do ponto de vista da ciência e de várias outras coisas, da cultura também, em vários aspectos. Né? E foi muito importante o avanço sanitário. Se o SUS está segurando hoje, muito pelo investimento que foi feito na primeira década do milênio, principalmente. Mas, assim, ele não precisou ser cientista para ser um bom presidente, mas talvez esteja na hora da gente ter um cientista na presidência. A Angela Merkel é cientista e a Alemanha está mandando bem. Quem que está indo muito mal? Os países que têm líderes de ultradireita, fascistas, populistas de direita. Estão mandando muito mal porque se divorciaram da ciência, meteram os pés pelas mãos, transformaram uma coisa ruim numa coisa péssima que talvez saia de controle. Mesmo. Fora de controle já está, mas talvez saia de controle no sentido que eles estão falando assim, vai morrer só uma pequena porcentagem da população. Quem disse? Porque a história natural do contato do vírus com os seres humanos, ela está sendo escrita agora. Quando o Attila Yamarino falou pode ser que chegue a 1 milhão e foi ridicularizado, já não dá para ridicularizar. Né? Do que eles tinham previsto 2.000 pessoas para 100 mil, são 50 vezes. Se multiplicar por mais 50 de novo, o crescimento exponencial desse tipo de contágio, e tanto nos Estados Unidos quanto aqui, fizeram tudo errado. Paulo, você, numa entrevista recente, você também chamou atenção sobre como o país está estruturado sob mentiras hoje. Como Jair Bolsonaro, em toda frase que ele diz, tem uma mentira por trás. Também nisso parecemos com os Estados Unidos. Parece que eles estão ganhando 5.000 a 2.500. 5.000 mentiras do Trump e 2.500 do Bolsonaro. Eu acho que em tudo tem uma coisa muito maligna por trás de tudo. A ideia do Leonardo Boff, do anticristo, parece que faz sentido, porque, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente diz que nós estamos cerceando a liberdade do índio ser garimpeiro. E tem muitos índios lá. E tem muitos índios lá que querem ser garimpeiro. Então tem uma coisa muito sutil aí, né, nisso. Por isso que eu digo, quando entra um anúncio, uma reportagem como essa, sim, claro, devemos ver, né?
mas é tão violento quanto o acidente na estrada. Parece um acidente na estrada, porque é tão grosseiro. Como que alguém pode fazer isso? Né? E como o rapaz reagiu de uma forma muito digna, tudo, mas sabe, aqueles 30% talvez que agiriam assim, ou que, né, ele recebe uma dose de energia ali, de alguma forma, né? Mas, enfim, estamos numa situação muito complicada, mas, ao mesmo tempo, ouvindo uma live do Siddhartha, eu falei assim, puxa, mas eu não estava conhecendo o Siddhartha, e o que está me fazendo conhecer o Siddhartha é a pandemia. Nesse momento, eu assisto uma live inteira do Siddhartha com a Lily Schwartz, né? E eu falei, puxa, olha aí, pensamento interessante, porque teve uma hora que você me deu esperança. Mesmo, não sei, eu tentei ficar anotando para ver de onde veio essa esperança. Talvez você tenha respondido agora, quando você falou dessa crueza desse expressar abjeto. Quando você falou disso, você estava querendo enxergar ali, né, um alimento para a coisa certa, para a verdade, digamos. Para a necessária transformação, né? Então, acho que foi isso que deu esperança na sua live. Então, ao mesmo tempo, né, porque é grave demais o momento para que a gente não seja o melhor do que nós possamos ser, não é verdade? Como dizia o Gandhi. Nós temos que ser, se fôssemos o que podemos ser, estaria resolvido os problemas do mundo, disse o Mahatma Gandhi. Né? Exatamente. Eu creio que eu estou no meu melhor, entende? Eu estou lutando da melhor maneira que eu posso agora, como uma pessoa privilegiada, que eu tenho um emprego, e aí eu fico nesse questionamento, né? Parece que é um vasto campo de batalha, campal, né? Onde nós estamos em todos os setores, né? Aqui com relação aos índios, com relação à floresta, com relação aos direitos, com relação à questão econômica, em todo o pensamento, né? Eu estava vendo tua entrevista no Canal Brasil, né? Também, onde você fala coisas muito interessantes. Eu acho que a gente vai... vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos lutar até o fim, né, Siddhartha? Vamos. Eu não tenho vontade de viver fora, Siddhartha, também. Eu acho que é aqui que é o lugar, entende? Mas... E a hora é essa, né? Eu tenho sentido muito essa... O que é novo é a urgência dessa emergência. A mudança climática já estava levando a gente para o buraco, mas era devagar e aí o capitalismo dizia não dá tempo de mexer em nada, não podemos mudar nada, a regra do jogo é essa, é o predador contra a presa e quem for rico fica mais rico, quem for pobre fica mais pobre, vamos nessa. Né? Vamos nos afundar em álcool, Rivotril e cocaína e destruir o planeta competindo. Essa era a proposta até agora. E, de repente, derrapou, o capitalismo está completamente perdido, não tem a menor ideia de como é que sai dessa situação, causada pelos seus excessos predatórios. Então, tem que emergir um novo pensamento. Né? Tem o movimento Liberte o Futuro, que está sendo lançado agora, está se estruturando em torno de certas questões, né? Procurar um antídoto para evitar o fim do mundo, tentar entender em que medida tudo isso tem a ver com a falta de democracia de verdade, inclusive não só entre seres humanos, mas com as outras espécies, né? De respeito. A questão do consumo, como a gente consome, por que muitas das nossas mazelas estão associadas ao modo como o consumo rola, né? E eu acho que a gente está chegando num momento... A pauta, desde Espartacus, a pauta é os oprimidos lutam contra os opressores e tentam tomar o poder. E aí, eventualmente, de vez em quando, tomam o poder. Na Revolução Francesa, de alguma maneira, depois na Revolução Russa, e assim por diante. E quase que inexoravelmente, de uma forma trágica, no sentido da tragédia grega, o oprimido vira o opressor. O oprimido se torna opressor. Porque a natureza humana é toda muito parecida. A gente basicamente muito parecido, inclusive, com os nossos primos mais próximos, chimpanzés, bonobos. Macacada, os seus jogos de poder, a fofoca,
e os dramas shakespearianos de tomada de poder e de camarilhas e tal. É isso, né? A gente não é... O ser humano é muito isso. E agora a gente está diante dessa circunstância meio nova, que é... Meio nova, não, totalmente nova, que é... Temos toda a capacidade de superar o problema. Por quê? Porque temos uma ciência incrível, que nunca esteve como agora, poderosíssima. Temos um capital humano incrível, muita gente no planeta inteiro com imensa capacitação. Temos capital financeiro acumulado como nunca. Nunca os ricos foram tão ricos. E temos toda a sabedoria xamânica dos saberes tradicionais, da capoeira, do maracatu, toda essa sabedoria dos indígenas, de todos os mestres. Está tudo aí, está tudo aí. O caldeirão cultural dos últimos 300 mil anos está todo à nossa disposição. Se a gente se organiza, se a gente se alinha, se as pessoas, por exemplo, se tornassem cristãs, simplesmente isso, a coisa toda ia dar muito certo. No mundo, está no artigo da Eliane Bruno, É o País, agora novo, né, são 2.000, se não me falha a memória, 2.153 bilionários no planeta detêm 60% do capital de todo o planeta. Né? Então tem 1 bilionário para cada 3,7 milhões de pessoas. Essas 2.530 e tantas pessoas, que são bilionários, todo dia acordam, tomam café, almoçam, jantam. Quase todas e todos devem tomar tarja preta. Tem caso de suicídio na família, tem infelicidade. A gente perde um pouco a dimensão de que tem sofrimento em todas as classes sociais. O pessoal que está na Faria Lima, todo mundo no tarja preta. E as pessoas, pílula para dormir, pílula para acordar, pílula para transar, tudo desequilibrado, e a pessoa continua se medicando desse jeito para poder dar conta de alimentar o sistema. E o que foi dito para a gente é que não tinha jeito, que o sistema ia funcionar assim mesmo e moer todo mundo, e não tem jeito. Só que agora o sistema parou, engasgou, derrapou, e tudo mudou muito rápido. E o que a Eliane está falando e é a energia desse movimento de imaginar o futuro, né? Inventar o futuro. É a ideia de que se a gente se organizar, se a gente se alinhar, em 5 anos o planeta está uma maravilha. Mas mesmo, de verdade, do jeito que os japoneses e os chineses são capazes de consertar uma rua colapsada em 24 horas. O ser humano é danado. A gente consegue. Então a gente está nesse momento crucial, que ou a gente está no começo do fim, ou a gente está caminhando para o fim do planeta, pelo menos da espécie humana no planeta, porque os Trump e os Bolsonaro da vida, se puderem, levam para o limite, né? Ou a gente está, na verdade, no fim do início, que foi essa longa jornada de sair da caverna e chegar aqui. E talvez a gente consiga, né? A Maria Homem fala isso, a gente está nesse planeta, esse mistério, um universo misterioso, por que a gente não está aqui fruindo, tendo prazer? Todo mundo pode comer, dormir, ter roupa e tal, e curtir, porque as coisas que dão mais prazer na vida são baratas. Né? Mas Excelente. sem educação não vai rolar. Os ricos vão ter que entender isso. E não adianta a gente substituir os ricos por outras castas. A gente tem que transformar os ricos têm que tomar consciência que eles não vão ser felizes fazendo o que estão fazendo, sendo predadores do povo. Eles não serão felizes. Podem ir para a Nova Zelândia, para um bunker nuclear, ficar esperando o fim do mundo, mas não serão felizes. Mas tem um outro caminho. O cara pode ser feliz fazendo teatro. Eu estou fazendo o que eu posso aqui. Fale, querida. Não, eu queria aproveitar isso que o Siddhartha trouxe em relação a essa janela de oportunidade, de alguma forma, que a gente vivencia nesse momento, apesar de que eu sei que tem muita gente que não gosta de usar esse termo por conta justamente do momento que a gente vive. Mas eu queria trazer tudo isso para discussão até política aqui do país. Se algum tempo atrás, pouco tempo agora atrás, a gente via alguma possibilidade de, por exemplo, tirar Bolsonaro do poder, seja por via de impeachment, seja por via, talvez, de cassação de chapa, nesses últimos meses e semanas também parece que isso fica cada vez mais longe, muito por conta de aproximação de interesses econômicos com a imprensa, que também tem esses mesmos interesses. Como que você tem visto essas possibilidades da gente mudar o cenário político aqui no nosso país para talvez poder caminhar para esse lugar que o Siddhartha aponta? Eu não sou nenhum especialista nisso, eu acho que é o que eu disse, nós temos
um campo de batalha e tentar defender o ponto de vista do que seja científico, do que seja real, contra uma avalanche que vem para cima da gente, né? Eu não tenho o menor... Porque é o seguinte, nós vivemos uma ditadura hoje absoluta, gente. Nós estamos absolutamente estrangulados, sufocados. Eles estão investigando os nossos sistemas para ver se você é antifascista. Isso, né? O jogo é muito complexo e está muito dominado, não é? Então, o próximo cara do Supremo vai ser aquele... praticamente Pavlov, né? A reação daquele cara com relação ao Bolsonaro, daquele ministro. Ele abraça o Bolsonaro, ele põe a cabeça no colo do Bolsonaro. Então, tudo isso significa muito, né? Essas imagens que a gente vê. Aquele homem está ali, né? A subserviência. Nós temos um sistema muito complicado para tentar desmontar. Eu estou fazendo o que eu posso. Eu faço todas as lives que eu posso. Nessa aqui, querendo aprender, eu falei, puxa, de tarde, no dia da minha peça, mas tinha o Siddhartha, falei TVT. Eu estou, desde o início da TVT, lá em 79, 80, sei lá, trabalhando com a TVT, porque eu acho que é um lugar que a gente pode falar, né, juntos, né? Mas há um trabalho imenso. Agora, o que vamos conseguir com isso? Não sei, não sei. Esse é um jogo que vai se fazendo, né? Eu temo muito pela violência, porque eles estão armados, né? Eles foram armados. Tem uma quantidade dessas pessoas aí que serão chamadas com um apito e irão para a rua, porque eles fizeram isso antes da eleição. Antes da eleição. Você acha que aquelas tropas de Niterói que saíram para comemorar a vitória do Bolsonaro sairiam para fazer o quê? Se ele tivesse perdido, sendo que ele tinha acusado que ia haver fraude. Eu não sei, olha, eu nunca vi um inimigo tão violento e tão aparelhado quanto ele. Eu vi o Siddhartha falando e acho que a gente tem que tentar conversar com os militares, tentar chegar nos militares, né? Para a gente tentar... Eu tenho um amigo que é general, mas ele está feliz com o Bolsonaro. Entende? Porque aumentou, não sei por que ele está feliz, porque ele diz, Paulo, não sei o que, eu estou aqui, tá, não sei o que, eu falei assim, caramba, mas eles não estão nem aí. Se a Beth Mendes foi torturada pelo general Ustra, pelo coronel Ustra, certos aspectos morais, éticos, foram jogados para a cucuia. Não é verdade? Então, como é que pode alguém acreditar em alguém que releve a questão da tortura? Eu não consigo contato, eu tento, mas eu falo assim, pô, mas e a tortura, né? Enfim, acho que vai... o que eu temo é isso. E agora, vou dar uma delirada aqui. O Siddhartha, você acredita no determinismo nomenológico? O professor Jorge Portugal, que acabou de morrer, nosso amigo, poeta da Bahia, ele dizia algo assim, você, Siddhartha, não dá para ter esse nome e sem que haja alguma coisa aconteça e você faça exatamente o que você está fazendo hoje, nesse momento. Há uma relação forte sobre o que você está fazendo e o seu nome. Agora, Bolsonaro tem Messias. Bolsonaro botou Deus no slogan dele na maior cara dura. E Bolsonaro foi se benzer no Jordão, foi se batizar no Rio Jordão. E Bolsonaro posa com o bispo Macedo rezando com as mãos sobre a cabeça dele. E se as pessoas acreditam nisso, hein? É muito forte. São símbolos muito fortes, né? E eu acho que esse é um debate central no Brasil, por isso que eu falei em cristianismo antes, né? As pessoas que falam em nome de Cristo e que professam a violência, a tortura, a morte, a exclusão, racismo, misoginia, tudo isso que o bolsonarismo representa, são, estritamente falando, fariseus. Então, a disputa que tem que ser feita, eu acho que é fundamental, é a disputa por essa palavra aí. Essa palavra boa. Que o povo carrega debaixo do braço com fervor,
tem que ser disputada mesmo. Inclusive, o pastor Henrique Vieira, aqui, de Niterói, se não me engano, né? É um exemplo de um pastor evangélico que faz esse trabalho. A gente tem que ir no cerne do cristianismo e do cristianismo paulino, que é o seguinte: somos todos iguais. É todo mundo aqui, todo mundo no mesmo navio, todo mundo no mesmo barco, portanto, não cabe violência, não cabe. O cristianismo, a novidade do cristianismo é o perdão, é o amor. E o que eles estão professando é um negócio da idade do bronze, antes do Moisés, porque não matarás já está no Moisés, o não roubarás também está no Moisés. E eles não aderiram. Então a gente precisa de uma conversa muito séria. Essa conversa é uma conversa sobre a alma brasileira. Qual é a alma brasileira? Qual é a nossa alma? A gente tem um lado que é Domingos Jorge Velho, que é Garcia Dávila, de torturadores sádicos e psicopatas. E a gente tem o lado de Dandara, Cotirene, Qualtunes, Zumbi. Né? E a gente vai ter que... Isso é um amálgama. A gente vai ter que dar um jeito de tirar o que presta nessa feijoada e jogar fora o que não presta. O que não presta é objeto. Não dá para compactuar. Você falou, não dá para compactuar. Se o pessoal que está dando apoio ainda está fazendo isso em benefício próprio, como diziam os americanos, vergonha sobre eles. Como Muito se bom. aproximar, Siddhartha, dessas pessoas? Porque existe uma ala bastante radical, por exemplo, entre os evangélicos. Como se aproximar dessas pessoas? Como mudar essa chavinha para que elas se tornem mais cristãs? Como que é o nome do pastor? Desculpe, só Henrique perguntar. Vieira. Uhum. Ok, obrigado. Tem um livro dele muito bacana, publicado pela Companhia das Letras do ano passado, muito bom. Como é que a gente faz, né? Quer dizer, eu acho que a primeira coisa é reconhecer com profundidade o trabalho importante que a igreja faz. E a igreja é um nome muito amplo, as muitas igrejas. Então tem um monte de picaretagem, e a gente fala muito mal da picaretagem, mas muito do que é feito é da mais alta qualidade, é muito bacana, e dá uma sustentação para os indivíduos que nada mais consegue, né? De certa maneira, tomou o lugar do sindicato. Os sindicatos fizeram muito isso nos anos 70, 80, 90, e aí depois perderam esse espaço de ajudar a resolver problemas de saúde, se a pessoa está com dificuldade financeira, dar sustentação quando a pessoa perde um ente querido. É uma comunidade, é uma sanga. Né? E tem um valor que precisa ser reconhecido e que não pode ser desprezado, mas que também eu acho que foi um erro que os governos progressistas, o governo do PT fez, especificamente, vou falar desse jeito, que é na ânsia de fazer uma aliança, compactuar com o que tem de pior do lado de lá. Não esqueçamos que o Malafaia, em algum momento, esteve apoiando os governos do PT. O Edir Macedo também. Né? Então, assim, a disputa é uma disputa também com a inteligência das pessoas. A gente não é possível que as pessoas queiram continuar bebendo as verdades que professam de livros muito antigos, que têm traduções alternativas, sem nenhum tipo de crítica. Então não é só falar, vamos disputar a palavra de Cristo e falar o que é a mensagem de Cristo. Tem que chegar e conversar e falar assim, eu estou alinhado com os princípios cristãos. Vamos falar deles, mas não é só isso. Eu também falar, olha, isso é só... É um livro muito importante, mas é só um livro. Tem outros. Tem o Bhagavad Gita, tem o I Ching. E isso, no fundo, a gente está falando do profundo analfabetismo científico e cultural do país. Do país, um país onde se lê pouquíssimo, a educação é muito ruim, onde uma professora do magistério ganha, né, entre R$1.200 e R$2.000 na maior parte dos casos, para ficar com 20, 30, 50 crianças que não são filhas dela. Então, a gente vai precisar fazer esse trabalho, enfiar a mão na massa desse contato com as pessoas, respeitar a crença delas, mas disputar os significados. Porque senão, como é que é possível que uma pessoa como o Bolsonaro fale em nome de Cristo? Como isso é possível? Aí tá certo o Boff. Tá certo, Boff. Grande Frei Leonardo Boff. Ex-Frei. Grande pensador Leonardo Boff. Tá isso mesmo. As características são muito claras. E o Trump nem se diga, porque tem o botão nuclear. Sim. O Armagedon é agora. E o Ailton Krenak tem falado, talvez não tenha amanhã. O futuro é agora, a hora é essa. A gente vai resolver agora, nos próximos tempos, seja lá o que isso signifique, se isso aqui é o alvorecer dos humanos no planeta ou o contrário. Que bonito. Essa percepção, né? Agora, é um momento privilegiado para estar vivo. Privilegiado, porque o sonho nunca foi tão grande.
Né? Imagina a gente ter essa mesma conversa na época do Gengis Khan. Não dava para fazer nada. Você fala sempre do sonho, não é? E é gozado. Eu tinha sonhos que agora não estou tendo mais. Eu sonhava que voava. Eu passei uma grande parte da minha vida, assim, uns 10 anos atrás, eu sonhava que eu voava. E quando acordava, eu tinha a sensação que eu voava mesmo. Era um limite, né? E você falou sempre do sonho. Eu estava comentando sobre A Vida é Sonho, né? Do Calderón de la Barca também, que é um autor que fala sobre esse momento, né? Você contou para mim antes, conta para todo mundo que você encenou. Então, eu encenei A Vida é Sonho. Até eu anotei um trecho do monólogo do Segismundo. Se vocês permitirem, vou ler um trechinho só aqui. Claro. Então reprimamos esta fera condição, esta fúria, esta ambição, pois pode ser que sonhemos e o faremos, pois estamos em um mundo tão singular que o viver é só sonhar. E aí ele vou pular, vou para o final. E aí eu queria que você falasse sobre isso. O que é a vida? Um frenesi? O que é a vida? Uma ilusão, uma sombra, uma ficção. O maior bem é tristonho, porque toda vida é sonho. E os sonhos são. É lindo isso. É lindo isso. É muito forte. Bonito. É bonito, sim. A primeira vez que eu vi esse texto, eu devia ter uns 16 anos, e foi uma encenação na escola. E me marcou profundamente. Foi um texto que... Esses textos bons, mesmo quando eles são feitos, às vezes, na escola, sem muitos recursos, e vamos dizer assim, escalação apropriada dos atores, às vezes tem um rapaz fazendo o papel do velho rei, né? Mas funciona. Uma vez eu vi também uma peça do Brecht, que o Zé Celso fez. Esqueci o nome, foi um grande sucesso. Mas eu vi lá no Teatro Amador e o texto veio. Mas o que é a vida? Se a vida é sonho e os sonhos são sonhos, como que a gente faz, gente? Isso é uma dúvida filosófica muito antiga, né? Há milhares de anos, em vários lugares, tem filósofos importantes da China ao Ocidente perguntando: isso aqui é real ou não? Como é que a gente tem certeza? Como é que você pode ter certeza de que essa vida aqui é real? Né? E tem culturas entre os aborígenes australianos que acreditam num negócio chamado Alteringa, que é uma espécie de plano alternativo a esse. Lá é que é real, então aqui não seria real. As pessoas têm vidas lá, se casam, têm filhos, têm toda uma vida lá e vem aqui de vez em quando, come alguma coisa e volta. Né? Mas, assim, tratando essa vida aqui agora da vigília como a real, o sonho é aquilo que acontece quando a gente dorme. E esse momento, um momento que para muitas culturas é um momento da passagem para esse plano espiritual e do contato com entidades, contato com espíritos, fazer viagens, contato com os ancestrais. No mundo ocidental, isso perdeu completamente as raízes, né? E o sonho passou a ser considerado um subproduto do sono, uma coisa que te acontece. E a maior parte das pessoas nem lembra de que sonha, embora sonhe toda noite. Eu tenho defendido, né, bastante que a gente está no momento em que a gente precisa ligar o farol do sonho de novo. A gente passou milhares e milhares de anos para sair das cavernas e chegar até o início das navegações, atravessar a Idade Média. Foi preciso sonhar muito e fazer muita premonição, muitos sonhos divinatórios, muitas revelações. Os relatos são muito, muito bem distribuídos em toda a cultura humana. E aí, quando começa a se desenvolver o capitalismo junto com a ciência, a gente apaga o farol dos sonhos, que é um farol para o futuro, mas é um farol impreciso, ele é probabilístico, ele tenta adivinhar o futuro, mas de uma maneira imprecisa. E aí, esse farol é apagado e o farol que é aceso é o farol da ciência, que tenta prever o futuro de maneira precisa.
possível colocar um homem na Lua. Para isso precisa de muita matemática, muita simulação para acertar todas as órbitas, fazer tudo funcionar. E isso é possível. Mas sempre falta coisa, né? Porque sempre falta um dado, sempre falta informação. Existe uma imprecisão inerente, porque, né, sempre, para você botar um homem na Lua, muitos morreram queimados no meio do caminho. E hoje, de certa maneira, a gente está vivendo a exacerbação do poder da ciência de transformar a realidade com o farol da sabedoria apagado, que é o farol dos sonhos, que é xamânico, que remonta a milhares e milhares de anos atrás. As pessoas que estão destruindo o planeta não têm consciência de que estão destruindo o planeta, não conseguem olhar um palmo adiante do nariz. Não entendem isso, elas acham que o planeta realmente vai durar para sempre, elas vão poder pirateá-lo para sempre. Então esse casamento de ciência com o onirismo paleolítico, eu acho que pode ainda nos salvar. Agora, para baixar bastante o nível da conversa, né? Como é que um cara pode sonhar com um revólver debaixo do travesseiro? Pois é, né? Ele fez isso nos primeiros dias a gente estava falando, vocês falaram um pouco que dá desânimo perceber que ele resiste, que a popularidade resiste, que o povão que está recebendo R$600 que ele nem queria dar está acreditando isso a ele, e dá tristeza do brasileiro ser tão profundamente despreparado politicamente que caia nesse engodo. Mas eu acho que a gente tem que ter noção de que esse medo todo que ele tem revela o medo que ele tem de não se safar. Então, assim, o jogo dele é tão pesado que ali tudo pode acontecer a qualquer momento. Ele está morrendo de medo o tempo todo, porque certamente prejudicou tanta gente, né? Então, eu acho que ele é instável. Ele não é... O Marco Antônio Villa, que eu nunca pensei que fosse citar, muito menos aqui nesse ambiente, mas assim, é impressionante ver o Reinaldo Guimarães, Azevedo e o é muito interessante. O Reinaldo eu sou fã, assisto direto, porque assim, é um cara da direita, mas que tem uma coerência na análise dele há bastante tempo, e que está há muito tempo dizendo, ó, Bolsonaro não tem a menor condição, não tem a menor condição. E o Villa está falando isso, ele não tem nem como terminar o mandato, porque, né, é uma pessoa moralmente indefensável e intelectualmente indefensável. Então, ele ali é o pior dos mundos. Sim. Pessoal, eu já vou ter que daqui a pouquinho encerrar com vocês. Eu queria que o Paulo chamasse para a peça que você faz hoje, agora às 9 horas da noite, né? Eu estou fazendo minha peça, Autobiografia Autorizada, que estava lá, há 5 anos que eu estou trabalhando isso, a minha memória familiar. Então, eu estou contando a história da minha adolescência e da minha infância num quase quilombo, em Sorocaba, nos anos 50, que é onde fui criado. É uma história que eu até relutei no início de fazer, porque autobiografia dá um certo pudor, mas depois começaram a me dizer, não, você tem que contar porque meu avô era um imigrante italiano que trabalhava para um fazendeiro negro. Então, isso é uma circunstância diferenciada, o fato da minha mãe ter tido 15 filhos. Enfim, é um mundo... A peça se potencializou agora na pandemia, porque é um mundo tão distante do que nós estamos, né, que acaba sendo uma Macondo, assim, um lugar ficção. Né? Então, que legal. Eu estou muito... E nós estamos fazendo uma espécie de teatro que respira por aparelhos, entende, Siddhartha? Porque... eu descobri nessa jornada que o câmera era o meu espectador. Antigamente eu fazia para a câmera. Faz para a câmera. Agora eu faço pro câmera. Porque na hora que eu estou no teatro público, só tem os 3 câmeras. Então, foi muito revelador, porque parecia que eles eram as pessoas que colocavam o oxigênio com aquela precisão, me levando para a casa do espectador. É ao vivo e quem quiser custa R$10 no teatropetragold.com.br. É isso aí, autobiografia autorizada. Hoje às 21h. Hoje tem o Caetano, né? Todo mundo, eu não sabia, eu acordei hoje com a notícia de que minha peça ia concorrer com a live do Caetano. Mas olha, gente, a peça é muito boa. Bota fé. Vamos a ela. Obrigado. Sim.
Olha só, Paulo, Siddhartha, foi uma grande honra, um grande prazer receber vocês. A gente, além de estar nas redes sociais, e é claro, todo mundo tem acompanhado muitas lives, mas a TVT também está em TV aberta. Então, em São Paulo, capital, na região metropolitana, muita gente consegue ter o contato com esse tipo de conteúdo, que não é tão comum na TV brasileira. Então, para a gente é muito importante que vocês estejam aqui participando com a gente, trazendo essas mensagens tão importantes nesse momento, viu? Muito obrigada, sou muito agradecida. Obrigado, Thalita, um prazer. Valeu, Paulo, obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Siddhartha, um prazer imenso falar com você.